nascer para salvação da humanidade. Aleluia, Senhor. Eu quero trazer esta noite algumas mensagens, alguns versículos bíblicos sobre o cumprimento das profecias a respeito do Senhor Jesus, o Messias. Meus amados irmãos, a palavra Messias, ela fala ungido, né? Messias significa ungido. Nós podemos entender assim, que o Senhor Jesus é o ungido de Deus, que veio para Israel. Os sacerdotes, os reis e os profetas, eles recebiam uma unção, principalmente quando eles eram separados por Deus, o Espírito de Deus vinha sobre eles, e também havia unção literal com óleo sobre a cabeça dos que eram escolhidos do Senhor. Aqui também está o povo que é escolhido do Senhor e que há o Espírito chamado de Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade sobre nós, e esta unção poderosa que já vem se manifestando desde o começo é o Espírito de Deus que está neste lugar. Aleluia, na minha e na tua vida, falando ao nosso coração. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia, Senhor. A palavra do Senhor fala sobre as profecias e o cumprimento das profecias messiânicas, aquilo que se cumpriu na vida do Senhor Jesus. Há dezenas, há muitas referências que falam sobre o nascimento do Messias e que cumpriu-se tudo no Senhor Jesus Cristo. Olhando assim, meus queridos irmãos, nós vemos que Deus tem profetas e profetisas que são usados poderosamente pelo Espírito Santo, e quando eles são usados, a palavra de Deus se cumpre na Glória a vida Deus, Senhor. Aleluia. daqueles que são destinados. A palavra vai de encontro àquela pessoa. Jesus, ele é o Messias que havia de nascer em Jerusalém, em Belém, né? Havia de nascer em Belém. Vemos aqui em Miqueias 2 e o versículo, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2, fala sobre o nascimento do Messias em Belém, dizendo: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Miqueias 5 e 2 fala do cumprimento, fala da promessa. E em Mateus capítulo 2, versículo 1 a 6. Mateus 2, de 1 a 6, vem o cumprimento desta profecia. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Meus queridos irmãos, mostra que a profecia veio e tempos depois ela se cumpriu no Senhor Jesus Cristo, seu nascimento.
nós vamos ver, meus queridos irmãos, que às vezes a profecia ela demora, mas ela se cumpre. Nós queremos, meus queridos irmãos, entender que 740 anos antes, esta profecia já estava falada. Às vezes Deus usa um profeta, uma profetisa, e a gente diz, foi ontem, aí não cumpriu hoje. Aí a pessoa diz assim, eu acho que aquilo ali não era de Deus, não. E se você tivesse que aguardar 740 anos para vir o cumprimento de uma palavra? E se você tivesse que esperar a profecia que veio lá do Éden, vai nascer um varão que vai pisar a cabeça da serpente, mesmo que ela lhe fira o calcanhar, 4.004 anos depois. Aleluia, Senhor. Profecia de Deus, profecia do Espírito Santo, ela se cumpre. Não interessa se ela foi falada ontem, se foi falada hoje, e não interessa o tempo que vai demorar, mas ela vai se cumprir. Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um projeto na tua vida. Olha, 740 anos depois que Miqueias profetiza, nasceu o Messias. Aleluia, porque Deus Senhor. falou da palavra. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aí fala assim, a irmã profetizou que ia acontecer com meu filho, com o meu marido, com alguém na minha casa, e já faz um mês, e já faz um ano. Pois então, meu querido irmão, espera no Senhor, confia no Senhor. Aleluia. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor. Glória a Deus, Senhor. Esperei com paciência, meus irmãos. Ele era um garotinho ainda, meio adolescente, ainda não tinha idade de guerra, quando a promessa de Deus veio sobre ele, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele começou ali a ser ungido, mas demorou quanto tempo para ele ser rei sobre Israel? Aleluia, Senhor. Olha a promessa de Deus. Deus tem promessa na tua vida para você ser um cantor, um pregador, um pastor, um missionário, para você ser alguém na sociedade. Aguarda, porque vai se cumprir. A promessa sobre os teus filhos, a promessa sobre o teu irmão, a promessa vai se cumprir. Glória a Deus. Profecia que demorou 740 anos, 742 anos. Aí diz aqui o Messias nasceria de uma virgem. Agora Isaías capítulo 7, versículo 14, fala também desta promessa. Nós vamos ler, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Isaías 7 e 14. Aleluia, Senhor. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aonde o livro esse oficial lá em Mateus é o cumprimento, né? Mateus falando sobre o Emanuel, o nascimento do Emanuel. Meus queridos irmãos, profecia é coisa estranha. Fala assim, não entendi não, irmão. Alguém diz assim, eu não entendi o que é coisa estranha. Primeira coisa, o cara chega para você e diz que uma virgem, uma pessoa que não conhece homem, vai ter um filho, você vai acreditar? Você vai acreditar que uma moça, uma jovem, prometida em casamento, mas que tradicionalmente ninguém andava se encontrando com noivo. As pessoas ficavam cada um na sua casa. Aleluia. Era apenas uma promessa. E ainda tinha mais, a moça e o rapaz poderiam discordar dos pais.
Aleluia, Senhor. Está falando para um povo que apostatou da fé 700 anos antes de Cristo. O povo tudo apostatou da fé. Na idolatria